Agora vamos falar da voz ativa. Por que a voz ativa recebe esse nome? Ativa. Vamos lá. Voz ativa. Na voz ativa, o sujeito é agente. Ela é chamada ativa porque o sujeito age, ele pratica a ação verbal. Então, veja o exemplo. Todos compreenderam a questão. Então, eu vou ao verbo, como eu sempre faço, e pergunto pelo sujeito. Quem é que compreendeu a questão? O sujeito está aqui. Todos. Todos compreenderam. Aí, perceba que esse sujeito, todos, é um sujeito agente. É um sujeito que pratica a ação, exerce a ação de compreender. Então, todos compreenderam. Sujeito agente, voz ativa. Tá bom. Agora, vamos a um segundo ponto. Quando eu tenho uma frase na voz ativa, como é que eu vou saber se ela aceita transposição para a voz passiva? Agora você vai aprender que tipo de frase na ativa pode ser passada para passiva. Será que toda frase na ativa pode ir para passiva? É isso que você vai conhecer agora. Então, eu quero que você volte para essa frase comigo. Olhe para ela, veja, todos compreenderam a questão. Essa frase está na voz ativa. Será que eu posso passar para passiva? Para que uma frase admita a transposição para a passiva, entenda que ela precisará ter objeto direto. Porque somente com o objeto direto na ativa que eu vou poder passar a frase para a passiva. Sabe por quê? Porque a voz passiva, ela transforma o objeto direto da ativa em sujeito paciente. A voz passiva, ela pega o objeto direto da ativa, que nesse caso aqui é a questão, e transforma em sujeito. Então, juntando tudo isso, eu chego à conclusão de que somente se houver objeto direto na ativa é que eu vou conseguir passar para a passiva. Então, nesse caso, eu conseguiria. Todos compreenderam a questão. Eu consigo passar a frase para a passiva porque eu tenho objeto direto. Então, vai ficar a questão foi compreendida por todos. Daqui a pouquinho eu vou te ensinar o passo a passo para você passar uma frase da ativa para a passiva, mas por hora eu quero que você entenda que eu pude passar essa frase da ativa para a passiva porque eu tinha objeto direto. Quando eu passo uma frase da voz ativa para a voz passiva analítica, o objeto direto vira sujeito paciente e passa a ter o foco. Então, uma frase pode ir para a passiva se ela tiver objeto direto. E quais são os verbos que têm objeto direto? Então, vamos concluir? Conclusão. Somente verbos que tenham transitividade direta, ou seja, VTD ou VTDI, é que podem passar, podem ser transportados para a passiva, porque eles têm objeto direto. Eu te dei um exemplo aqui de VTD. Todos compreenderam a questão. O verbo compreender é transitivo direto. Então, ele admitia a voz passiva. O objeto direto virou o sujeito. Isso pode acontecer, então, com o verbo transitivo direto, mas também pode acontecer com o verbo transitivo direto e indireto. Por exemplo, se eu digo o aluno... Vou te dar um outro exemplo, anote aí, O aluno entregou o relatório ao diretor. Então, numa frase como essa frase está em que voz? Vá ao verbo e pergunte, qual é a voz? O aluno, sujeito, exerce a ação de entregar. Então, ele é um sujeito agente. A voz é ativa, tudo bem? Isso você já sabe. Agora eu vou fazer a segunda pergunta. Posso passar essa frase para a passiva? Ela admite transposição? Vê. Ela tem objeto direto? Tem. Ela tem o relatório, que é o objeto direto. Então, nesse caso, eu posso
também passar a frase da ativa para a passiva. Quando eu passar, o relatório vai virar sujeito. E aí a frase vai ficar assim, mais ou menos, porque agora eu não quero te ensinar a fazer isso, só estou te mostrando que ela pode ir para a passiva. Ó, o relatório foi entregue ao diretor pelo aluno, ou pelo aluno ao diretor, entendeu? Então, eu posso passar uma frase da ativa para a passiva analítica se eu tiver objeto direto. E isso, então, só ocorre com verbos de transitividade direta. Pode ser um VTD ou VTDI. Não importa. Eu preciso, sim, ter um objeto direto que possa virar sujeito. Porque você acabou de aprender que, na voz ativa, o objeto direto, quando vai para a passiva analítica, vira sujeito. Essa é a lógica. E é por isso que eu tenho que ter um objeto direto na ativa. Você sabia que nas provas de concursos públicos é comum, inclusive, que as bancas perguntem só isso? Há questões em que as bancas só perguntam isso que eu perguntei aqui, se uma frase pode sair de uma voz e ir para outra, se uma frase admite transposição. Eu vou mostrar a você uma questão como essa, elaborada pela Fundação Carlos Chagas, que eu já falei aqui, é uma das bancas mais tops do Brasil, assim, de tudo, gramática e interpretação. Olha que questão legal. Aqui, a FCC pedia só isso. Ela dizia, a frase que admite transposição para a voz passiva é. Então, a banca, ela quer só isso, ela quer saber se a frase admite transposição para a voz passiva. Você sabia que tem gente? Sabia que há pessoas que resolvem esse tipo de questão levando, às vezes, 5 minutos, porque elas passam cada frase dessas aí, da ativa para a passiva? Tem gente que, para resolver uma questão dessa, precisa de 5 minutos, porque fica passando de uma voz para outra. Entendeu? Entendeu? Tem gente que faz isso. Perde-se um tempo danado. Você vai fazer isso? Claro que não. Você resolve essa questão aí em 1 minuto. E se for muito, 1 minuto e meio. Vem, você vai olhar para cada uma dessas alternativas e vai ver qual que tem objeto direto. Vambora? Somente aquela que tenha objeto direto é que vai poder ser transportada para a passiva. Você não vai ficar passando de uma voz para outra. Não faça isso. Vamos lá? Letra A. A letra A tem objeto direto. Você entendeu o raciocínio? Você vai perguntar se há objeto direto. A letra A tem objeto direto? No mundo em que as coisas e as pessoas são descartáveis, ela tem objeto direto? Não, por quê? Porque com o verbo ser, eu sou feliz. Com o verbo ser, eu sou feliz. Ó, com o verbo ser é verbo de ligação. Descartáveis é predicativo do sujeito, não é a letra A. A letra B tem objeto direto? Não, com essa preposição eu não perderia tempo. Objeto direto é termo não preposicionado. Em plena decadência, é preposicionado. Então, a letra B não admite transposição. Aproveitando para fazer a análise da letra B, olha que legal a letra B. A letra B, o verbo estar, também é um verbo de ligação. Em plena decadência, é uma locução adjetiva, está adjetivando imagem. É como se eu dissesse decadente. Eu posso trocá-la por um adjetivo, ou seja, é uma locução na função de predicativo do sujeito. Só para você fazer análise disso, tá? Só para você entender, você não precisaria perder esse tempo na questão, porque você veria lá a preposição e aí você já saberia, mas só para você entender que legal, que nem sempre o predicativo do sujeito vem assim, bonitinho, só adjetivo. Às vezes ele pode vir sob forma de locução, nesse caso, locução adjetiva. Quando você troca pelo adjetivo, fica claro, tá bom? Tá, beleza. A letra B, eu não posso passar
para a passiva, porque ela não tem objeto direto. Letra C. A letra C tem objeto direto? Não, com essa preposição não há objeto direto. Quem participa, participa de. Isso aqui é objeto indireto. Então, ela não admite. Ó, esse verbo é transitivo indireto. A letra D tem quem manipula, manipula alguma coisa. Ora, ideias abstratas, importantes e divinas é o objeto direto. Posso passar para passiva? Ela admite transposição? Sim. Resposta, letra D. E na letra E, outras vezes, cai nas frivolidades da vida mundana. Com essa preposição, eu não perderia tempo, né? Se vem com preposição, não é objeto direto. Aqui, o que cai, cai, o verbo é intransitivo, e nas frivolidades é onde? É lugar, é adjunto adverbial. Olha o sentido, ó, frivolidades indicando lugar. Olha aqui, olha como lugar é metafórico às vezes, né? Lugar pode ser no clube, em casa ou no curso, mas pode ser também cair onde? Nas frivolidades da vida mundana. Frivolidades aqui com o sentido de lugar. Isso é análise sintática. Claro que na hora da prova você não vai ficar fazendo isso que eu estou fazendo aqui, não, curtindo a frase. Eu aqui curto, falou que lindo, verbo intransitivo, adjunto adverbial. Você não. Você vai olhar para uma questão como essa, você entendeu, você aprendeu. Quando você olhar para uma questão como essa, você vai perguntar, ela tem objeto direto? Se ela tem, ela pode ir para passiva. E não vai perder tempo passando a frase para passiva, que é o caso da letra D. E reparou a transitividade do verbo da D? Quem manipula, manipula alguma coisa. O verbo é transitivo direto. E a gente aprendeu que voz passiva é possível com VTD e VTDI. Tá bom?